estamos chegando para o nosso comentário dominical, já à noite, após a apuração, para se escolher o novo presidente da República, e mais uma vez a história mostra, e só não entende disso quem não entende de política. Para ganhar a eleição no Brasil, você tem que ganhar em Minas. Minas é o termômetro entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais. A Bahia são 4 grandes colégios eleitorais. Primeiro São Paulo, depois o Rio de Janeiro, depois Minas e depois a Bahia. O presidente Bolsonaro teria que ter empatado a eleição na Bahia. Lá ele não teve apoio nem de um lado e nem do outro, não é? Em Minas, a adesão do governador não mudou o quadro político. E desde jovem, quando comecei na política, como jornalista, como homem que fez campanhas, que acompanhou campanhas e que acompanha a história política do Brasil, Minas, existe uma frase muito importante. Minas foi, continua e será sempre o termômetro das eleições no Brasil. Não é só fechar o Sul, o Centro-Oeste, o Nordeste. Não. Minas é fundamental. Quando soma Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, e mais o Sul, Rio Grande do Sul, e o presidente Bolsonaro vem ganhando. Ganhou no Sul, ganhou em São Paulo, ganhou no Rio de Janeiro, mas perdeu a eleição em Minas. Porque o Nordeste sempre foi decidido por um lado. E já se sabia que o Nordeste era do presidente Lula, não é? O Norte e Nordeste. Na Bahia, o presidente também não teve apoio, não é? Lula cresceu na Bahia, Lula cresceu em Minas. Foi aí onde ele ganhou a eleição, não é? Ele perdeu o governador do Rio de Janeiro, perdeu de São Paulo, perdeu do Paraná, mas isso empata com o Nordeste. E Minas Gerais sempre foi e vai continuar sendo o termômetro das vitórias políticas. E olha que lá o Lula cresceu muito em relação ao presidente Bolsonaro. Eu acho que a eleição está definida. O Brasil vive um quadro de ebulição política muito séria, de radicalismo político como nunca antes se viu no Brasil, muito radicalismo, tanto de direita como de esquerda. Eu acho que o momento é para o Brasil pesar o que é mais importante para a família brasileira. Um desentendimento político ou uma democracia plena, equilibrada, buscando a estabilidade política de que nós tanto necessitamos. O país não pode viver se degladiando todo dia os partidos políticos na televisão. Terminou a campanha, é dar as mãos e transformar o maior país da América Latina no maior celeiro de produção de alimentos do mundo, a começar pela América Latina. O presidente Lula ganhou as eleições. Nunca antes na história deste país, né, um percentual tão pequeno, menos de 1% dos votos. É brincadeira. Foi uma disputa bem degladiada, como 2 gigantes, né? 2 Golias. E o nocaute e a eleição
foi ganha por um empate quase técnico, por pontos, como se fosse uma luta de boxe. O presidente Lula venceu. Ele tem que aproveitar agora e fazer as pazes com o Brasil, fazer as pazes com as Forças Armadas, fazer as pazes com a democracia e tirar do seu governo as tendências, os encontros com países extremistas de esquerda, como a Venezuela, como Cuba, agora a Colômbia, não é? O Chile. O Brasil é uma potência agrícola. O Brasil tem que pensar mais de que o país pode ser o maior celeiro de alimento do mundo, e quase já somos. Depois dos americanos, é o Brasil o maior celeiro de produção do mundo no campo dos alimentos. Vamos desenvolver o país, vamos aumentar as nossas áreas agricultáveis, aproveitar as margens de rios riquíssimas e que nada produzem na maioria deles. Quando na Europa, abre o Google, na Europa, no mundo exterior, quem tem o rio tem a grandeza, tem a riqueza, tem a produção farta de alimentos. No Nordeste, a região mais forte do Brasil, seria o Nordeste com o Rio São Francisco, com o Rio Parnaíba. Mas o Rio Parnaíba não explora 1% do potencial de irrigação. Por quê? Por falta de planejamento de resultado. Vamos ver se agora, com mais uma vitória do Partido dos Trabalhadores, tenhamos uma proposta de engrandecimento do Nordeste, onde o presidente Lula ganhou a eleição com a ajuda de Minas. Quem deu esta eleição ao presidente Lula foi, em especial, o Nordeste e Minas Gerais, que empatou a eleição. Para se ganhar uma eleição no Brasil, tem que se vencer Rio, São Paulo, e Minas é o termômetro entre o Nordeste e o Sul. E foi lá em Minas onde o presidente Bolsonaro perdeu a eleição porque não teve a vitória que se esperava. É o nosso comentário de hoje, neste final de domingo, neste final de apuração, parabenizando o PT, parabenizando o presidente Lula, e que ele faça mais pelo Norte e Nordeste, que foi quem lhe deu essa vitória. E são as regiões mais carentes, mais pobres da nação brasileira, mas que têm rios perenes que podem ser transformados em riquezas incomensuráveis, em especial visando o mercado de exportação. Parabéns, presidente Lula. Vossa Excelência está eleito mais uma vez o novo presidente da República Federativa do Brasil. Um abraço a todos e até o próximo domingo.